Eu quero estar meditando com você nessa noite, numa passagem bem conhecida, Lucas capítulo 17, abra conosco, Lucas capítulo 17, verso número 11, uma passagem bem conhecida. Todos acharam? Lucas 17, verso 11. Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus por essa palavra, nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos, nessa noite, sobre esse tema, deixando o ambiente religioso e indo até Jesus. Deixando o ambiente religioso e indo até Jesus. Baixe sua fronte, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, na qual nós estamos prestando esse culto de adoração a Ti, Senhor, nós já, Senhor, elevamos louvores de adoração à Tua presença. Senhor, ofertamos nesse lugar. Senhor, expressamos a nossa fé através da nossa vida aqui nessa noite. E agora, Senhor, nós queremos receber esse maná que vem, Senhor, preencher o nosso coração, que vem, ó Deus, discernir os nossos pensamentos, que vem, ó Deus, trazer a revelação, que vem, ó Deus, enchermos com o Teu Espírito Santo. Senhor, recebe nessa noite a cada um de nós, e que, Senhor, caia por terra toda obra do homem, e que o Teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem da palavra de Deus é uma passagem que tem alguns ensinamentos aqui que eu gostaria de trazer para mim e para você nessa noite. Uma passagem conhecida, uma passagem simples, mas uma passagem muito importante
para mim e para você que estamos nessa caminhada. A Bíblia diz que Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém, mas resolveu passar no meio de Samaria e no meio da Galileia. Jesus tem os seus propósitos. Jesus sabe os caminhos nas quais ele, através do Senhor, ele vai visitar. E aqui nesse lugar não era comum passar por Samaria, uma cidade estrangeira, uma cidade na qual aquelas pessoas não se entendiam com os judeus. Havia uma discordância muito grande dos samaritanos, não é? E dos judeus. Mas Jesus era aquele tipo de pessoa que ele quebrava preconceitos. Para ele não tinha esse negócio, você gosta ou você não gosta, eu vou lá porque tem vidas precisando de mim. E quando Jesus vai para esse lugar, ele dá de encontro com 10 leprosos. E esses leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas. Haviam 2 realidades na vida de cada um dos leprosos, porque eles tinham uma enfermidade na qual eles se apresentavam aos sacerdotes, e os sacerdotes o declaravam imundos, e eles tinham que ficar alienados da sociedade, não poderiam se aproximar de cidade nenhuma, ficavam a distância muito grande de todo o povo existente naqueles dias. E havia uma segunda realidade, a realidade interna de cada um deles. Imagina, ninguém pediu para ser leproso, ninguém pediu para ser enfermo. Imagina os sonhos de cada um deles que foram retirados. Imagina as circunstâncias que eles estavam vivendo de serem taxados de pessoas imundas, de serem pessoas colocadas de lado. Imagina a dor existente em cada um deles. Mas Jesus viu, Jesus ouviu mesmo de longe, mesmo a uma distância grande, o clamor de cada um desses leprosos. A Bíblia diz que eles chegaram diante de Jesus e clamaram em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós. Por que eles clamaram? Porque eles identificaram em Cristo, irmãos, uma pessoa agora que não estava tão longe da presença dos seres humanos, um Deus que agora não estava mais distante, mas um Deus que tinha convívio, um Deus que praticava milagres, um Deus que fazia coisas tremendas, como ele fez naquele tempo. E aqueles leprosos ouviram falar de Jesus. Olha, ele curou fulano, ele curou o paralítico, ele deu vista aos cegos. E quando Jesus passou ali perto, com certeza, eles se levantaram e começaram a clamar para que Jesus fizesse um milagre na vida deles. Irmãos, Jesus faz coisas tremendas. Jesus é amoroso. Jesus é tremendo. Jesus, ele é capaz de mudar, de transformar qualquer tipo de situação. O que me chama a atenção desses homens é que eram homens que estavam dispostos a tudo. Entenderam de que Jesus estava ali para realizar um plano maravilhoso. E eles entenderam que eles podiam fazer parte deste currículo que Jesus deixou aqui na terra. Eles poderiam ser parte das pessoas que poderiam ser curadas e restauradas naquele tempo. E eles não baixaram a sua voz, não. Eles clamaram, eles buscaram a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus mandou, disse a eles: vão aos sacerdotes, vão até eles
E naquele momento, diz a palavra do Senhor que eles foram indo aos sacerdotes, e no meio do caminho, eles recebem a cura. No meio do caminho, eles percebem o grande milagre que Jesus fez com eles. Os 10 vão ao sacerdote, mas chegando lá, um deles não se conforma em ficar ali junto com aquela crença, porque Jesus respeitava a crença. Porque quando Jesus mandou eles irem aos sacerdotes, Jesus sabia a crença que eles tinham naquele tempo. Era importante e Jesus respeitou isso. Então aqueles 10 vão aos sacerdotes e mostram a presença dele. Mas naquele momento, um sai e resolve voltar. E vai a Jesus. E quando chega a Jesus, Jesus traz uma palavra. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Essa pergunta de Jesus me fez pensar. Onde estão os 9? Onde estão aquelas pessoas que deveriam estar aqui, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela cura, agradecendo ao Senhor pelo milagre, agradecendo a Deus por tudo que tem feito? Onde estão os 9? Irmãos, nesta pergunta nós podemos destacar que Jesus se preocupa comigo e com você. Jesus se preocupa nos caminhos nas quais nós estamos andando nessa terra. Para onde a gente está indo? O que você está fazendo? Para onde está levando os teus passos? Há uma pergunta de Jesus que nós precisamos refletir nessa noite. Porque essa resposta desta pergunta vai dizer quem é você e quem é eu. A resposta a essa pergunta vai nos dar uma direção na qual nós estamos andando nesses dias. Jesus olha para aquele homem e vê que aquele ali, ele teve uma experiência real diante da presença do Mestre. Porque quando ele chega ali, irmãos, ele recebe uma outra palavra do Senhor. Recebe uma palavra dizendo: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Que coisa linda! Quando nós vemos e reconhecemos aquilo que Jesus está querendo fazer comigo e com você. Um dia nós fomos tocados. Um dia nós, num culto qualquer em que nós estávamos, talvez numa casa, talvez na casa de um amigo, num culto como esse, talvez perto do seu trabalho, alguém falou de Jesus para você. Alguém mostrou o caminho que nos leva à presença do Pai. E naquele momento, o Espírito de Deus trabalhou no nosso coração. O Espírito de Deus convenceu você que aquele era o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, nós fomos tocados pelo Senhor. Naquele momento, o coração incendiou. Naquele momento, os nossos olhos foram abertos. E nós começamos a ver que aquele era o caminho que o Senhor tinha para mim e para você. O que você fez? Você veio à igreja. Você veio à casa do Pai. Você veio aqui. E aqui você louvou a Deus. Aqui você adorou a presença do Senhor. Você rendeu louvores porque algo aconteceu dentro de você. Você teve uma experiência real com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento você já não é mais o mesmo.
Cristo começou a viver na sua vida, e a partir daquele momento, os seus olhos começaram a enxergar a realidade, a prioridade que nós precisamos ter para esse tempo. Eu comecei a olhar para essa passagem, e essa pergunta de Jesus me fez pensar: por que os 9 não voltaram? Por que os 9? Eles não quiseram ir a Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem visto que muitas pessoas ainda não tiveram esta experiência com o Senhor Jesus. Esses 9 receberam o milagre. Então eu chego à seguinte conclusão: eu posso estar num lugar, ser curado, eu posso estar num lugar, receber um milagre, eu posso estar no lugar, ser abençoado, mas não ser a pessoa que Cristo quer. Eu posso estar numa casa do Senhor, eu posso estar no lugar e receber algo de Deus, mas não ser uma pessoa transformada. Porque aqueles 9 receberam o milagre de Jesus e foram na igreja com os sacerdotes. Ali eles ficaram. Ali eles contaram o que aconteceu com eles. Ali eles manifestaram dizendo o que houve. Passaram naquele lugar. Ficaram naquele lugar. Eu vejo hoje, em muitos lugares, irmãos, pessoas, e uma certa vez uma mulher chegou diante de mim, na igreja, e disse: pastor, eu estou indo numa igreja X, porque ali naquela igreja tem poder, ali naquela igreja tem autoridade, ali naquela igreja as coisas... Eu preciso ser cheia. Eu preciso ser cheia, pastor. Você foi curada na sua. Eu recebi a cura, pastor. Mas, para mim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, pastor. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma casa nova. E não preciso de uma casa com 5 quartos, viu, pastor? Deus abençoa. De repente a mulher fala assim: pastor, agora eu preciso de uma casa na praia. Obrigado, irmão. Daqui a pouco, pastor, eu preciso de uma viagem para a Europa. E essas pessoas estão de eventos em eventos. De eventos em eventos, e pula para cá, e pula para lá, e vai para cá, e vai para lá, em busca de alguma coisa. Mas eu perguntei para ela: você ouve a palavra? Eu ouço a palavra, pastor. A palavra fala com você, a palavra fala comigo, a palavra me corrige, a palavra me constrange. Às vezes eu saio olhando para mim e vejo que eu estou errado em muitas coisas. Mas eu preciso de mais. Eu preciso me encher, eu preciso receber alguma coisa dentro de mim. Religiosidade. É isso que muitas pessoas estão vivendo nesse tempo. Porque quando eu olho para esse homem, irmãos, quando eu olho para essa pessoa que largou tudo, largou a sua crença, largou a sua religião, largou aquilo que ele confiava e foi à presença de Cristo, porque nesse momento ele teve uma experiência com o Senhor. E o que o Senhor quer fazer comigo e fazer com você é justamente a mesma coisa.
Jesus quer com que nós vivamos a experiência com Ele na nossa vida. A experiência do milagre. A experiência que mudou meu coração. Porque, irmãos, quem tem experiência no coração, quem sabe o que Deus está fazendo na vida dele, não é uma pessoa que fica pulando de lá para cá, que fica indo de lá para cá porque sabe que Cristo fala, que sabe que está recebendo o maná do céu na sua vida, que sabe que está sendo edificado com a palavra do Senhor dentro do seu coração. Aleluia! Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Do que nós estamos vivendo esse tempo? De movimentos ou de experiências com o Senhor? Estamos vivendo de eventos em eventos? Ou estamos vivendo a experiência com Cristo na nossa vida? O que me chama a atenção, irmãos, é aquilo que a palavra me revela. A Bíblia diz que esse homem, depois que foi curado, olha o verso 15, e vendo que estava são, e vendo que estava são. O que eu comecei a ver nessa passagem da palavra de Deus é que ele começou a olhar para si mesmo. Ele começou a olhar para si mesmo e viu o milagre que Cristo tinha feito na vida dele. Irmãos, você tem visto os sinais de Deus na sua vida? Você tem visto a cada dia o que Deus tem feito na sua casa? Você tem visto a mão do Senhor ali te segurando nos momentos mais difíceis da sua vida? No momento em que você parecia que não haveria uma saída, de repente abriu-se uma porta. De repente Cristo moveu os céus em direção à tua casa, quando parecia tudo perdido. E apareceu algo inesperado na sua vida. Foi a mão do Senhor. Temos visto os sinais de Deus na nossa vida. Você tem visto que Deus tem se segurado lá no seu trabalho? Você tem visto que Deus tem provido na tua casa o alimento que você precisa? Você tem visto que até aqui o Senhor te ajudou? Enxergar os sinais que Deus tem feito. Esse homem viu. Isso foi o suficiente para ele tomar uma posição. Isso foi o suficiente para ele ter uma nova atitude. Nós estamos caminhando nesses dias. E eu comecei a olhar para essa palavra nessa tarde e comecei a pensar, meu Deus, como a gente tem agradecido tão pouco. Como os sinais de Deus têm sido tão maravilhosos na minha vida. Eu poderia estar numa pior, mas Deus tem me sustentado. A Bíblia diz que Ele vai a Jesus. Ele olha para si, ele vê que algo diferente aconteceu com ele.
Eu vejo que muitos de nós, irmãos, muitas vezes saímos do culto do mesmo jeito que nós entramos. Não é possível isso. Porque no ambiente em que nós estamos, Jesus habita. E no ambiente em que Jesus habita, alguma coisa acontece. A esperança renasce, a fé se levanta, o ânimo vem, a alegria passa a tocar o nosso coração, nós mudamos o nosso estado de espírito. Deus trabalha no nosso coração. Foi assim que aconteceu com esse homem. O que Deus está querendo nos dizer nessa noite é que muitas vezes você não recebeu um milagre no culto, mas você pode receber na semana. Você pode receber de volta para a tua casa. Foi o que aconteceu com ele. Ele não recebeu imediatamente quando Jesus falou, vai ao sacerdote. Ele recebeu na estrada. Sabe por quê? Porque a fé e a obediência falou mais alto no coração dele. Ele acreditou que aquilo poderia mudar o seu coração. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que Jesus disse assim, quando eu voltar, acharei fé na terra. Esse é o tempo da volta de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo o desejo de receber alguma coisa de Deus. Porque alguma coisa marcou ela. Alguma coisa no passado destruiu a sua esperança. E aquilo se tornou um escombro da fé. Sabe aqueles escombros que tamparam a sua fé no seu coração? E parece que a fé não se manifesta porque existem algumas coisas que estão atrapalhando. Jesus nessa noite, Ele quer levar eu e você a olhar para Ele. Sai do ambiente da religiosidade. Entra no ambiente da obediência e da fé. Sai do ambiente, será que posso? A pergunta não é será que eu posso, a pergunta é será que eu quero? Nessa noite Jesus nos convida a tomar uma atitude. Porque muitas pessoas estão como estes 9. Estão vivendo a religiosidade. Estão andando de evento em evento, pulando de lado para lado. Estão querendo algumas coisas que não são essenciais. Porque a palavra é a coisa mais importante para mim e para você. É ela que vai te dar a direção. É ela que vai abrir os teus caminhos, os teus olhos para a realidade que nós precisamos viver hoje. É ela que direciona os meus passos para que eu possa ter uma experiência com Cristo. O que está faltando na igreja, eu não digo Arca da Aliança, eu digo na igreja, no contexto geral, é justamente isso. Está faltando obediência e fé no coração. Jesus viu a obediência, Jesus viu a fé desse homem. Será que nessa noite Ele pode sondar os nossos corações nesse lugar, igreja?
E o que será que Ele encontra dentro da minha vida? O que será que Ele encontra dentro do meu coração? Será que Ele encontra um coração cheio de escombros, cheio de frustrações, cheio de desejos que ficaram no passado? Mas será que Cristo, quando olha para a minha vida nessa noite, será que Ele enxerga um coração com fé? Um coração que deseja, um coração que está pronto para ser tocado pelo Senhor. O que eu acho mais interessante na palavra de Deus é que a palavra já nos adverte. A palavra nos diz que nós viveríamos de quê? De fé em fé. O justo viverá pela fé. Não tem outro caminho, irmão. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê que vai acontecer, ou então desiste de tudo. O justo viverá pela fé. Esse é o caminho que Cristo preparou para mim e para você. É momento de a gente tirar esses escombros, tirar essa realidade que passou, igreja, tirar isso que está machucando o meu coração e a minha vida e começar a tomar posse da palavra de Deus para a gente. Nosso Deus é o mesmo ontem, nosso Deus é o mesmo hoje, e o nosso Deus é o mesmo e será eternamente. Deus não mudou. Quem mudou foi eu e você. A nossa atitude está mudando a realidade que nós estamos recebendo. Deus está nos levando nessa noite a sair da religiosidade. Começa a olhar para Cristo. Começa a enxergar nele aquele que somente Ele pode mudar o seu quadro nessa noite. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você chegou aqui sem expectativa. Talvez você chegou aqui, olha, sem esperança, sem direção. Pastor, não sei o que eu faço. Entrega para Jesus essa noite. Diz para Ele que você está confiando nele. Louva a Deus essa noite como esse homem fez. Louva o Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui porque eu confio que o Senhor vai me dar uma direção. Amém.